Então hoje a gente continua o nosso estudo de barras de aço tracionadas. Na última aula a gente parou aqui. A gente tem a consideração básica de que, para o dimensionamento, a gente tem que garantir que a resistência seja superior à solicitação. Isso para barras tracionadas a gente escreve assim: força axial de tração resistente de cálculo tem que ser maior ou igual à força axial de tração solicitante de cálculo. Então eu coloquei aqui em cores para ficar mais fácil identificar cada índice aí é responsável por que parte desse nome gigante que eu estou falando aí. E a gente chegou até esse ponto aqui. A gente estabeleceu que, em hipótese alguma, a nossa barra poderia ultrapassar essa força aí, dada por AG vezes FY sobre gama A1. Essa força aí é resistência ao escoamento da seção bruta. Então a gente obteve isso daí pegando aquela tensão de escoamento do material, o valor de FY, e multiplicando pela área bruta da seção transversal e dividindo pelo coeficiente de gama 1, que é o coeficiente de ponderação da resistência. Aí a gente chegou no valor de NTRD. Então a gente determinou que, para uma seção bruta, a força de tração solicitante não pode ultrapassar esse valor aí. Tudo bem. Mas ficou faltando contemplar aquele caso no qual a gente tinha seções com furos, seções com recortes. Aqui, por exemplo, no canto superior esquerdo, a gente tem algumas cantoneiras e essas cantoneiras obviamente estão furadas para passar esses parafusos aqui. Aqui no canto superior direito também, a gente tem um tubo que é circular, mas na região da ligação ele foi amassado, a ponta dele foi amassada para ele ficar chato, e aí essa ponta amassada foi perfurada pelos parafusos para fazer a ligação. Então, em todos esses casos aqui, a gente tem uma seção que outrora era íntegra, sofrendo perfurações, sofrendo recortes. Então, aquela formulação que a gente elaborou para uma seção íntegra não vai se aplicar aqui. Se a gente imagina que a gente está começando com uma seção desse tipo aqui, um perfil I, a gente já sabe como verificar se esse perfil resiste ao escoamento da seção bruta. Vamos pegar e vamos desenhar esse perfil aqui visto lateralmente. Quando a gente vê o perfil lateralmente, eu vejo duas linhas ali em cima representando a mesa superior, duas linhas aqui embaixo representando a mesa inferior. Eu vejo a mesa superior, a mesa inferior, e eu vejo essas linhas aqui marcando a espessura das mesas. Eu vou desenhar isso daqui para a gente poder explorar como que funciona essa estrutura na região na qual a gente tem uma conexão. Então, lateralmente, ele fica assim, como a gente viu, né? Linha da mesa superior, linha da mesa inferior. Vou aproximar aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, esse aí é o nosso perfil aqui em azul, e aqui é ele em corte. Essa linha em cinza aqui, ela está aqui apenas para marcar a posição do centroide do perfil. Então, o eixo da barra é essa linha cinza tracejada aí. Tipicamente, essa barra vai ter alguma furação nas extremidades para que a gente possa fazer conexões. Quando eu coloco a furação nessa viga aqui, eu imaginei aqui 6 furos arbitrariamente. Se eu passo um corte aqui, por exemplo, o que eu vejo é a seção íntegra. Eu vejo isso daqui. Agora, se eu passo um corte bem aqui, o que eu vou ver é isso daqui. Como eu tenho aqueles 3 parafusos, eu vejo 3 furos na minha seção. Tudo bem, mas isso não necessariamente ia modificar muito o nosso problema. Porque o que eu tenho no final das contas? Nessa seção da esquerda, que é a seção íntegra, eu achurei aí a área que a gente tem para esse perfil aqui. Eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse perfil da direita. Dessa maneira. Então, tudo bem, em vez de eu ter apenas uma achura, como eu tenho no da esquerda, eu tenho ali 4 achuras agora separadas. Mas, lembrando da nossa formulação, o que a gente tem aqui é o seguinte: a tensão que atua na seção transversal é igual à força de tração que atua na barra, dividido pela área. A nossa ideia original lá era de que a tensão que atua na seção transversal tem que ser menor ou igual que a tensão de escoamento. Isso aqui poderia sugerir que basta a gente fazer uma pequena intervenção na nossa fórmula, que o problema estaria solucionado. Porque na seção íntegra eu tenho a área total, AG, área bruta. Na seção furada, eu poderia simplesmente calcular a área dessas achuras aí, que é basicamente a área da seção íntegra subtraindo a área dos furos. Isso é fácil de fazer. Então eu vou definir aqui agora o que eu vou chamar de uma área líquida. Então a gente tem aqui AG é a área bruta. Eu vou definir AN como sendo área líquida. Esse N vem do inglês net, que quer dizer líquida nesse caso aí. Então, a minha área líquida vai ser igual à minha área bruta menos a área dos furos. Então, vamos imaginar que eu tenha a seguinte geometria para a minha viga. As cotas aí estão todas em milímetros. Nesse caso aqui, o espaçamento entre furos não vai ser relevante para o nosso cálculo. Com isso daí, eu consigo calcular com facilidade os valores das áreas bruta e líquida. Eu peguei
a largura da mesa, que é 0,3 metros, multipliquei pela espessura da mesa, 0,05 metros, né, 50 milímetros, multipliquei por duas mesas, que eu tenho uma em cima e uma embaixo. A alma eu tenho 500 milímetros de altura, 0,5 metros, e 0,02 metros de espessura, 20 milímetros. Fazendo essa conta aqui, a gente obtém uma área bruta de 0,04 metros quadrados. Em geral, para estruturas de aço, o mais conveniente em termos de unidades é utilizar, para as propriedades geométricas da seção transversal, centímetros. Que observem aqui que eu usei metros e deu esse valor aí, um número meio pequeno. E essa seção transversal ainda é muito exagerada, normalmente essa área vai ser muito menor do que isso. Se a gente convertesse isso aqui para centímetros quadrados, a gente ia ter que AG é igual a 400 centímetros quadrados. Uma grandeza melhor de trabalhar. Então, quando eu vou calcular agora a área líquida, eu vou ter que AN vai ser igual a AG menos AF. AG a gente já tem, 400 centímetros quadrados, de agora em diante eu vou fazer todas as contas em centímetros. E AF, quem é AF? AF é o diâmetro do furo, no caso aqui que é 50 milímetros, vezes a espessura da chapa que o furo está interrompendo. Então o furo interrompe a chapa de alma, com essa área aqui. 50 milímetros, que é o diâmetro do furo, vezes 20 milímetros, que é a espessura da chapa que foi interrompida. Então, para um furo, a área vai ser igual a 5 centímetros vezes 2 centímetros. Mas a nossa seção transversal não tem apenas um furo, né? Ela, nesse exemplo aqui, ela tem 3 furos, então eu vou multiplicar isso aqui por um parâmetro NF de número de furos, e NF nesse caso aqui é 3, que a gente tem 3 furos. Então a gente vai ter que a área líquida, AN, é igual a G, que é 400 centímetros quadrados, menos 5, que é o diâmetro do furo, vezes 2, que é a espessura da chapa, vezes 3, que são 3 furos. Isso aqui vai dar 370 centímetros quadrados. Essa é a área líquida da nossa seção transversal, nessa seção em vermelho que a gente marcou aqui, que é a seção que possui 3 furos. Então a gente parece talvez já ter resolvido o problema, né? Porque se a formulação é essa daqui, a gente tem que sigma é igual a T sobre A. Agora a gente sabe que nessa seção a gente não tem mais área bruta, a gente tem área líquida. Então, se eu adaptar a fórmula, trocando AG por AN, potencialmente eu estou resolvendo o problema. Então, minha fórmula antes era NT RD igual AG vezes FY sobre gama A1. Essa era a nossa fórmula para o chamado escoamento da seção bruta, ESB. Então agora o que a gente está observando é o seguinte: eu tenho uma seção com furos. Se eu tenho uma seção com furos, eu não tenho mais AG, eu tenho AN. Então vamos trocar, vamos fazer essa substituição. Eu vou pegar esse G, vou trocar por N. E agora a minha nova proposta é essa daqui, de que a resistência da peça é a área líquida vezes FY sobre gama A1. Então, como eu botei a área líquida ali, né, isso aqui seria o escoamento da seção líquida, não mais o escoamento da seção bruta, de acordo com essa minha nova proposta. Então, eu teria essa nova fórmula aí para calcular a resistência da minha barra tracionada. Se esse NTRD fosse superior à solicitação, a barra passa, beleza, senão a barra não passa na verificação. Mas isso daí não é suficiente. Essa correção que eu propus na fórmula, ela na verdade não gerou um critério válido. O fato de que a gente tem uma seção furada vai impactar nossa fórmula de mais de uma maneira. Certo, a gente vai usar a área líquida, a gente não vai usar a área bruta, porque a área que vai estar sendo tracionada obviamente não inclui a área dos furos, não tem material ali. Tudo bem. Mas convém lembrar também por que motivo que a gente escolheu FY como sendo a nossa tensão limitante. Então, de volta nesse gráfico aqui, a gente fez o seguinte raciocínio: se eu deixo a minha seção transversal atingir uma força de tração que faça com que surja uma tensão FY, a minha seção transversal vai atingir essa deformação aqui. Se eu deixo a tensão aumentar, a deformação vai aumentar muito. E lembrando que esse gráfico está fora de escala, é alguma coisa mais parecida com isso. Então, se a gente deixa o nosso material sair dessa reta inicial aqui e passar para diante, a gente tem aqui um problema. Por quê? O material deforma demais. Mas tinha um detalhe importante
a respeito desse material deformar demais que a gente discutiu da última vez, que foi o seguinte. No outro vídeo, a gente fez essa suposição aqui. O que é essa suposição? É de que a barra tem uma seção transversal uniforme e está solicitada por uma força axial de tração uniforme. A força axial uniforme permanece, então T é constante ao longo de toda a barra. Agora, quando a gente introduziu as seções furadas, a gente não tem mais o caso de uma seção constante ao longo da barra. Agora a gente tem uma situação mais parecida com essa daqui. A gente tem na nossa barra uma seção que é diferente das demais. A gente tem uma seção fragilizada, por assim dizer. Essa seção aqui, ela não é igual às outras. E como que isso altera a nossa lógica? Quando a gente tinha a barra com a seção toda idêntica, de fora a fora, a gente podia supor o seguinte. A tensão que atua em uma seção transversal é a mesma tensão que atua nessa seção transversal S2. Quando a seção é constante de fora a fora, a gente pode trabalhar dessa maneira. Mas agora que a gente tem uma seção com estrangulamento, ou nesse caso aqui com furos, essa seção S3, a gente não pode mais dizer isso. Então, simplesmente aplicando essa fórmula aqui, como a gente tem que T é constante ao longo de toda a barra, como A1 e A2 são diferentes de A3, a gente vai ter que σ1 e σ2 vão ser diferentes de σ3. Ou seja, a tensão na seção S3 vai ser diferente da tensão na seção S1 e S2. E como a área de S3 é menor, a tensão em S3 vai ser maior do que a tensão em S1 e S2. Então, σ3 vai ser maior do que σ1, que é igual a σ2 nesse caso aqui. Tudo bem, então vamos lá. A barra não é mais uniforme. Como ela não é mais uniforme, eu tenho uma seção mais solicitada e uma seção menos solicitada. Como que isso impacta a minha formulação? Impacta da seguinte maneira. Por que a gente limitou a tensão a Fy? Porque a gente fez a seguinte conta. Se eu deixo a tensão chegar em Fu, quer dizer que eu deixei a deformação chegar em εu. Então, se eu pego a deformação εu e aplico ao comprimento da minha barra, eu vejo que essa barra sofre um prolongamento muito exagerado. Então, no exemplo que a gente viu da aula anterior, o que a gente tinha é que o comprimento inicial era de 7,7 metros, e se a gente chegasse em εu, a gente teria um ΔL de 1,16 metros, ou seja, um alongamento completamente inadmissível. Mas como que a gente chegou em 1,16 metros? A gente chegou nesse valor fazendo a conta. ΔL é igual L vezes εu. E qual o valor que a gente usou para L? 7,7 metros, que é o comprimento da barra. Mas não exatamente. 7,7 metros não é só o comprimento da barra nesse caso. 7,7 metros é o comprimento que possui a deformação εu. Ou seja, todo o comprimento da barra, nesse caso aí, possuía a tensão Fu. Então, como todo o comprimento dela possui a tensão Fu, foi todo o comprimento que eu usei naquela fórmula ali, 7,7 metros. Mas, nesse exemplo aqui, no qual a gente tem uma seção fragilizada, se essa seção fragilizada chega em Fu, a deformação que ela vai sofrer, o ΔL que ela vai sofrer, vai ser igual o L da seção fragilizada, que nesse caso nosso ali é S3, vezes o εu. O que mudou aqui? Aqui em cima, quando a barra é toda uniforme, L é igual a 7,7 metros, o comprimento inteiro da barra. Quando a barra tem uma seção fragilizada, o comprimento dela, que vai sofrer essa grande deformação, é apenas o comprimento no qual existe essa fragilização. Nesse exemplo aqui, o comprimento da barra que está fragilizado, que tem seção reduzida, por assim dizer, é de apenas 5 centímetros aqui, e se eu quiser somar esse outro aqui, 5 centímetros. Então vamos totalizar 10 centímetros. Então o meu L total aqui, esse LS3 aqui para mim, seria igual a 0,1 metros. E o que isso significa? Significa que se eu fizer essa conta, L de S3, L fragilizado, vezes a deformação εu, apesar de εu ser um valor relativamente grande, 0,15, como LS3 é um valor pequeno,
o resultado final vai ser pequeno. Então, esse ΔL aí vai dar 0,1 vezes 0,15, 0,015 metros. Essa deformação de 1,5 cm, se vocês se lembrarem, vai estar mais parecida com a deformação que a gente calculou para o primeiro ponto de deformação. A gente calculou essas deformações, calculamos ε1, ε2 e ε3. ε1 deu 13 milímetros. E agora a gente tem 15 milímetros. Praticamente o mesmo valor. Ou seja, olha que conclusão curiosa. Quando eu estou olhando para uma barra que é toda uniforme, eu não posso permitir que alguma seção dela chegue na tensão, ultrapasse a tensão FY. Por quê? Porque se uma seção ultrapassa a tensão FY, como todas as seções são idênticas, todas as seções vão ultrapassar a tensão FY. E se todas as tensões ultrapassam FY, essa barra vai se deformar. Ela vai se alongar excessivamente e vai corromper o nosso sistema estrutural. Agora, quando eu tenho apenas uma pequena região da minha barra que pode se esticar um pouquinho mais, se essa pequena região, se essa faixa aqui da minha viga se prolongar 15%, eu não vou estar aumentando o comprimento total da viga de maneira significativa. Então eu posso tolerar esse tipo de prolongamento numa região pequena. Então, nessa seção transversal na qual eu tenho furo, eu posso permitir que a tensão atinja valores de FU. Porque se ela atingir valores de FU aqui, primeiro, eu garanti que não rompeu ainda. Se tentasse passar de FU ia romper, aí obviamente que se eu secciono a peça aqui, isso é inadmissível. Mas se eu chego no limiar ali, chego quase que até FU, não tem problema. Por quê? No ato de chegar até FU, essa região aqui vai se deformar, vai se alongar. Mas ela é uma região tão pequenininha que ela sofreu um alongamento de 15%, ela vai apenas passar desse comprimento para esse comprimento. Um negócio imperceptível. Então, esse prolongamento aqui não vai comprometer a integridade do meu sistema estrutural. Aquela minha barra que inicialmente media 7,70 metros, vai agora medir 7,71 metros. Então, assim, uma diferença pequena, uma diferença tolerável para o nosso sistema estrutural. Então, cá embaixo na nossa fórmula, eu não vou usar FY. A resistência da área líquida, eu calculo utilizando FU. Como eu estou utilizando FU, que é resistência à ruptura, eu também vou trocar esse nome aqui. Agora vai ser ruptura da seção líquida. Então agora a gente tem uma fórmula melhor adaptada para o que a gente precisa verificar. Na seção com o furo ou com recorte, ou seja lá o que for, na seção que não é a seção plena, a gente vai utilizar a área líquida, o valor de AN, e a gente vai tolerar uma tensão de até FU. A última modificação que falta fazer nessa fórmula aqui é a seguinte: quando a gente utiliza FU, em vez de utilizar FY, a gente utiliza gama A2, em vez de utilizar a gama A1, que é o coeficiente de ponderação associado à resistência à ruptura, não mais ao escoamento. Esse gama A2 aqui, ele é igual a 1,35. A norma lista esses valores. Então, qual foi o caminho que a gente percorreu até agora? A gente começou com a observação básica de que, para dimensionar, a resistência tem que ser superior à solicitação. Analisando o diagrama de tensão-deformação do aço, a gente concluiu que numa seção bruta, a gente não poderia ultrapassar a tensão de escoamento, Fy, então a gente deduziu essa fórmula aqui. A resistência ao escoamento da seção bruta da peça de aço é igual a G vezes Fy sobre gama A1. O que a gente viu agora é que na seção com furos, o que a gente tem é a ruptura da seção líquida. E para a ruptura da seção líquida, a gente adaptou a fórmula das seguintes maneiras. Em vez de usar AG, que é a área bruta, a gente está usando AN, que é a área líquida. Em vez de utilizar FY, a gente está utilizando FU, que é a tensão de ruptura. Em vez de utilizar a gama A1, a gente está utilizando o gama A2, que é o coeficiente de ponderação associado à ruptura do aço. Essa nova fórmula aqui seria a fórmula da ruptura da seção líquida. Eu digo seria, porque não é. Porque a gente ainda não contemplou todos os fenômenos que furar uma seção transversal ou recortar uma seção transversal introduzem no nosso problema. A gente ainda não terminou essa fórmula aqui. Essa aqui está incompleta. Mas antes de completar essa formulação, o que a gente vai fazer agora é focar um pouco no cálculo dessa área líquida. Porque eu dei um exemplo aqui, talvez muito fácil, né? No meu exemplo aqui, a furação era desse tipo aí. Então, se você imagina, qual que é a seção mais fragilizada nesse caso aí? Claramente, a seção mais fragilizada, que tem a menor área de aço, é essa seção aqui, que tem 3 furos nela. E se minha furação fosse desse tipo aqui? Agora,
tem que pelo menos pensar um pouquinho. Por quê? Se eu traçar as minhas seções, claramente essa daqui, que tem 2 furos, está mais fragilizada do que essa daqui, que tem apenas um furo. Bem, isso é óbvio. Mas a minha peça de aço não tem nenhuma obrigação de romper segundo essas linhas verticais aí. A minha peça de aço poderia muito bem, se tracionada, romper dessa maneira. Então eu poderia começar a tracionar e ela poderia romper fazendo aquele padrão de zigue-zague ali. Ela não precisa romper exatamente nessa seção transversal aqui. Ela vai romper no caminho que tiver menor resistência. Então, só para deixar um pouco mais claro intuitivamente qual que é a questão aqui, observem essas duas possibilidades de linha de ruptura. Então, eu basicamente peguei a mesma configuração que eu tinha antes e eu só estiquei ele, modifiquei a distância entre os furos. Eu não sei a respeito de vocês, mas claramente a situação de cima me parece mais provável de ocorrer do que a de baixo. Se fosse ocorrer ruptura na de baixo, eu não vejo a peça indo lá longe para buscar esse furo, para romper nele, para voltar aqui. Se fosse acontecer uma ruptura nessa aqui de baixo, provavelmente a ruptura seria assim, na seção vertical mesmo, pegando apenas os 2 furos e ignorando aquele terceiro furo lá. Então, na seção de baixo, começa a parecer mais improvável que a gente tenha essa ruptura em zigue-zague. E na seção de cima, a ruptura em zigue-zague parece mais provável. Quanto mais eu aproximo aqueles furos ali, mais perto eles ficam de ficar alinhados. E quando eles estão alinhados, aí é óbvio, né? Vai romper naquela linha ali. Quando eu tenho um pequeno desalinhamento, esse zigue-zague fica pequenininho, ainda fica bastante provável. Quando eu tenho um grande desalinhamento dos furos, esse zigue-zague fica enorme e o negócio começa a ficar improvável. Mas a gente não precisa ficar teorizando aqui sem botar números nessa parada, porque existe formulação aqui de como calcular a área líquida quando o seu padrão de furação não é esse tipo de padrão regular aqui, com todos os furinhos alinhados. Para determinar a área líquida, a gente precisa saber qual que é a linha de ruptura. Vai romper na vertical, vai fazer aquele zigue-zague, o que vai acontecer? A gente vai pela primeira vez agora consultar a NBR 8800. Então aqui no sumário dela, a gente tem o item 5.2, que é o item de barras tracionadas, e em particular no item 5.2.4, ele explica como que faz o cálculo da área líquida. E logo chegando aqui, já fica claro por que eu não escolhi começar a apresentar a formulação com base na norma, porque eu acho que só de olhar para esse texto aí com cara de legalês já dá vontade de dormir. Aguenta que vai passar rapidinho. Já eu abandono o texto aqui, só queria mostrar para vocês quão entediante é. Então eu tenho aqui vários parágrafos com um monte de blá 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 que a gente vai ler depois. O que nos interessa no momento é o que está representado nessa figura aqui. Então observem que essa figura, apesar de péssima, é muito similar àquela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu tenho uma barra, que é esse contorno aqui, uma força axial de tração, eu tenho 4 furos, só o furo 1 e o 2 estão identificados, e eu tenho 2 cotas, uma cota G e uma cota S. Sei que é um pouquinho difícil de ver, parece que foi feito no Paint em 1995, mas acho que dá para entender. Essa seção transversal, quando solicitada a tração, ela vai romper assim ou ela vai romper assim? A gente tem essas duas possibilidades aí. A ruptura vai acontecer no caminho que tiver associado a menor área líquida. Então o que a gente está procurando aqui é qual dos dois caminhos gera a menor área líquida. Só que em vez de te dar uma fórmula direta e reta, bonitinha, escrita, ela diz na forma de tópicos o que está acontecendo. Então eu vou, dessa vez, calmamente, ler esses tópicos aqui e ver que informação a gente consegue extrair deles. Esse aqui não vai ser, prometo que isso não vai ser regular, não vai se repetir muito, mas pelo menos nesse tópico aqui, vamos ver como que é o texto da norma, para ter um sentimento pela coisa, porque em última instância, quando você estiver trabalhando, é com ela que você vai precisar lidar. Então, apesar de não ser a coisa mais amigável do mundo, é inevitável. Então vamos ler devagarinho aqui. Em regiões com furos feitos para ligação ou para qualquer outra finalidade, a área líquida AN de uma barra é a soma dos produtos da espessura pela largura líquida de cada elemento, calculado como segue. Está dizendo como que vai ser calculado. Em ligações parafusadas, a largura dos furos deve ser considerada 2 mm maior que a dimensão máxima desses furos, definida em 636. Tópico lá na frente. Perpendicular à direção da força aplicada. Alternativamente, caso se possa garantir que os furos sejam executados com broca, pode-se usar a largura igual à dimensão máxima. Traduzindo isso daqui para alguma coisa que faz sentido, o que ele quer dizer? Por que a gente faz um furo numa chapa? Para passar um parafuso. O parafuso tem um diâmetro. Então, se você imagina, por exemplo, um parafuso com um diâmetro de 10 mm, se você fizer um furo com um diâmetro de 10 mm, você vai ter dificuldade para passar esse parafuso. Então, normalmente, o que a gente faz é um furo um pouquinho maior do que um parafuso. Então, se o parafuso mede 10 mm de diâmetro, você faz, vamos dizer, um furo com 12 mm de diâmetro. Alguma coisa assim, um pouquinho maior do que o parafuso, para que o parafuso possa entrar com facilidade naquele furo ali. Mas o que ele está falando aqui ainda não é de nada disso. Então vamos imaginar qual que é o processo aqui. Eu começo com uma chapa assim, imaginar que aqui é minha chapa de aço. Aí eu vou e quero passar um parafuso aqui, com um diâmetro tal de 10 mm. Como que eu posso passar esse parafuso? Eu tenho que furar a chapa. Então eu posso pegar, por exemplo, algum tipo de ponteiro, alguma coisa assim, e perfurar essa chapa aqui e sair com um furo. Então foi o que eu fiz aqui.
Esse furo aqui foi feito pressionando um cano aqui, até furar a espuma. Esse furo aqui teria o diâmetro um pouco maior do que o parafuso, de forma que o parafuso pudesse entrar com facilidade. Então o parafuso ia passar nesse furo aqui com alguma folga. Ia ser preso depois, claro, pelas porcas e tal, mas ele ia entrar com alguma folga. No ato de fazer esse furo, eu tive que perfurar a chapa. Quando eu faço isso, eu não só crio o furo, como eu também danifico a região nas imediações desse furo. Então aqui, no perímetro do furo, dá para dizer que eu danifiquei o material, que eu danifiquei o aço. Então, apesar desse furo meu aqui ter, vamos dizer, apenas 11 milímetros de diâmetro, eu vou considerar que ele tem 13 milímetros de diâmetro para o meu cálculo. Por quê? Porque 2 milímetros adicionais foram danificados no ato de fazer a perfuração. Então vamos imaginar que esse aqui seja o meu cenário. Eu tenho um parafuso ligando duas chapas. Então se eu olho isso aqui de cima, o que eu vou ver vai ser alguma coisa assim. Essa aqui é minha chapa vermelha vista de cima e claro, tem que ter o furo bem aqui. Nesse caso aqui, eu imaginei que eu tenha um parafuso com um diâmetro de 50 milímetros. Se eu pegar esse parafuso e tentar passar num furo de 50 milímetros, não vai dar certo. Então eu tenho que fazer o furo um pouco maior. Então nesse caso aqui, eu fiz um furo de 51,6 milímetros. Então se eu tenho esse furo aqui, com esse diâmetro de 51,6, o que a norma está me dizendo? Se esse furo aí você fez por um processo de punção, ou seja, você pegou um pino e você afundou até você perfurar a chapa, você danificou não só o furo, obviamente, quando você fez o furo, mas você também danificou no perímetro uma região com largura de 2 milímetros. Então eu tenho o parafuso com diâmetro de 50 milímetros, o furo com diâmetro de 51,6 milímetros. O que ele me falou ali, naquele parágrafo da norma, a largura do furo deve ser 2 milímetros maior do que a dimensão do furo. Então, o que eu vou fazer é pegar esse furo aqui e aumentar em 2 milímetros. Então aqui no AutoCAD eu vou dar um offset de 1 milímetro. Essa linha aqui em magenta, ela delimita uma circunferência que é 2 milímetros maior do que a circunferência do furo, que está em verde. Então, observem aqui para não ter confusão depois. A gente tem o diâmetro do parafuso, que é 50 milímetros, o diâmetro do furo, que é 51,6 milímetros, e a gente tem o diâmetro do furo para propósito de cálculo da área líquida, que é 53,6 milímetros. Ele coloca uma cláusula aqui embaixo dizendo o seguinte: alternativamente, caso se possa garantir que os furos sejam executados com broca, pode-se usar a largura igual à dimensão máxima. Se eu pudesse garantir que esses furos seriam feitos por algum tipo de broca, ou seja, não é um material que faz por punção, que aperta e pum, perfura. Se o furo foi feito dessa maneira, eu não preciso descontar esses 2 milímetros, porque o furo feito com broca não danifica o material da mesma maneira no perímetro. É uma consideração que no dia a dia, em geral, de projetos, a gente desconsidera. A gente trabalha como se todos os furos fossem feitos à punção mesmo, que é mais conservador, e segue adiante, porque é muito melhor você tomar uma decisão conservadora dessa daí, do que você ficar tendo que ter um controle tão refinado assim sobre a produção. Não sei se vocês atuam, já atuaram nessa área, mas frequentemente o que você vê executado tem pouco a ver com o que você projetou e botou no papel. Fazer um furo por punção que era para ter sido brocado vai ser o menor dos problemas que você vai encontrar. Então, esquece esse negócio aí e considera que o furo é feito por punção mesmo e adiciona sempre esses 2 milímetros quando você for fazer o cálculo na vida real. Então, na letra A, ele nos disse aqui como que a gente faz para determinar o diâmetro que vai ser considerado para o cálculo da área líquida. Agora na letra B, que é o que a gente estava querendo, finalmente está aqui. No caso de uma série de furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra, em diagonal a esse eixo ou em zigue-zague, a largura... Vamos um pouquinho. No caso de uma série de furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra. Então do que ele está falando? Essa aqui é a minha barra, em cinza eu tenho o meu eixo. O eixo está nessa direção, na direção horizontal aqui na minha tela. Transversal à direção horizontal é o quê? É a direção vertical. Então, furos transversais ao meu eixo seriam esses aqui. O que seria o oposto disso aqui? Seria furos distribuídos longitudinalmente. Então se em vez de ter isso aqui, eu tivesse isso daqui, se eu tivesse 3 furos assim alinhados longitudinalmente, eu não teria aquele critério lá de 3 furos transversais. Então, quando a norma fala aqui dos 3 furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra, ela está falando dessa situação que a gente já está acostumada a ver aqui, que é os furinhos assim, ó. Certo? O alinhamento dos furos é perpendicular ao eixo da barra. Então aqui o eixo da barra, novamente, é a linha cinza. Os furos aqui estão perpendiculares ao eixo da barra. E aqui eles estão oblíquos, né? A largura líquida dessa parte da barra deve ser calculada deduzindo-se da largura bruta
a soma das larguras de todos os furos em cadeia. Calma novamente. Eu tenho uma seção com furos. Os furos são transversais. Então eu tenho potencialmente uma seção de ruptura. Se eu tenho aqui uma seção de ruptura, o que eu vou fazer? Eu vou observar qual que é a área desses furos aqui e vou subtrair a área desses furos da minha seção plana. Tem nenhuma novidade aqui. Foi o que a gente fez aqui quando a gente fez a nossa continha. Então, até aqui, nada foi dito que seja grande novidade pra gente. Mas agora sim entra um aspecto diferente. E somando-se para cada linha ligando dois furos, a quantidade S² sobre 4G. Essa é a novidade que tem aqui. S e G aparecem aqui embaixo na figura, que a gente já tinha visto antes. O que significa você adicionar S² sobre 4G? A G, quer dizer, a N é igual a área bruta menos a área dos furos. Era isso que a gente tinha imaginado originalmente. Então vamos imaginar uma situação aqui mais simples do possível. Aqui é a minha barra, aqui está a força de tração. Eu tenho um furo, apenas esse furo aí. Como que fica a minha conta? A N, a G, que é igual B vezes T, menos a área do furo. A área do furo vai ser o diâmetro do furo. Vou supor que esse furo foi feito por punção. Vou somar 2 milímetros a esse diâmetro e vou multiplicar pela espessura da chapa. Observem que eu não usei o S² sobre 4G que ele falava aqui. Por quê? Porque ele fala que a gente tem que usar isso daqui quando a gente estiver percorrendo uma linha ligando dois furos. Aqui a gente tem apenas um furo, então não tem nem por que eu fazer isso daí. Então vamos fazer uma situação um pouquinho mais complicada. Como que fica a área líquida aqui? A N é igual a B vezes T menos diâmetro do furo mais 2 milímetros vezes T. Como eu tenho dois furos, vou imaginar que eles têm o mesmo diâmetro, eu vou multiplicar isso aqui por 2. E agora sim, eu vou somar o tal termo que ele falou. S² sobre 4G. Por que eu estou somando esse termo? Porque quando eu traço aqui a minha linha de ruptura, eu tenho 1, 2, 3 segmentos. Sendo que esse segmento aqui, ele liga dois furos. Então, eu vou fazer essa conta aqui, S² sobre 4G. Só que nesse caso essa conta é muito simples. Porque quem é S e quem é G? Está aqui embaixo. S é a distância ao longo do eixo da força. Como esses furos aqui estão alinhados, eu tenho que S é igual a zero. Como S é igual a zero, esse termo aqui todo zero. E some, e a expressão fica apenas como estava ali em cima de novo. Quando que esse termo vai ser relevante na minha formulação? Ele vai ser relevante apenas quando S não for zero. E quando que S não vai ser zero? Quando você tiver furos desalinhados. Por isso que essa componente aqui, do S² sobre 4G, existe justamente para levar em consideração aquele efeito do zigue-zague que a gente está tentando capturar nesse tipo de furação aqui. Então vamos ver aqui como é que fica essa formulação da área líquida quando a gente tem esse termo contribuindo, esse S² sobre 4G contribuindo. A área líquida é a área bruta menos a área dos furos. Aí o que a norma falou é o seguinte, a gente tem que somar o termo S² sobre 4G para quando a gente faz algum caminho em zigue-zague. Então eu tenho que somar aqui S² sobre 4G. Só que o que pode acontecer também é o seguinte, nada garante que eu vou ter apenas uma vez esse termo aqui aparecendo na minha fórmula. Eu posso ter uma situação desse tipo aqui, na qual o caminho de ruptura tem dois trechos oblíquos. O trecho 1 é reto, o trecho 2 é oblíquo, o trecho 3 é oblíquo e o trecho 4 é reto novamente. Então esse último termo aqui, S² sobre 4G, para essa linha de ruptura que eu tracei aqui, ele apareceu duas vezes. Ele apareceu uma vez para o trecho 2 e uma vez para o trecho 3. Então, como esse termo aqui, ele aparece tantas vezes quanto a gente tiver segmentos oblíquos na nossa linha de ruptura, eu vou colocar uma simbologia de somatório aqui nele. Então a nossa formulação fica com essa cara aqui no final das contas. A área líquida vai ser a área bruta menos a área de cada furo no meu caminho de ruptura, mais S² sobre 4G para cada segmento oblíquo que aparece aqui. Então vamos solucionar alguns exemplos aqui para ilustrar o uso dessa fórmula do cálculo da área líquida. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho um perfil W310 por 38,7, que é esse contorno aqui desenhado em verde. Esse é o perfil. Essa aqui é a vista da seção transversal do perfil. Essa aqui é a vista lateral do perfil. Então, imaginando um corte B aqui, a gente vê o perfil de lado, aquele desenho que a gente já está acostumado. Imaginando um corte A aqui, a gente vê o perfil de cima, fica dessa maneira. Então, eu concebi aqui a seguinte ligação para esse perfil. Vou supor que ele está emendado com um perfil idêntico, que estaria à esquerda aqui, que não está representado. Esse perfil tem 6 furos aqui na alma,
são esses 3 que vocês veem aqui. Só aparece 3 nesse corte aqui, porque os outros 3 ficam escondidos atrás. E esse perfil tem 4 parafusos em cada mesa. Na vista superior, a gente vê que são 4 parafusos. Então, esses 2 parafusos escondem 2 parafusos atrás deles. Mesma coisa aqui embaixo. Isso aqui em cinza seriam as chapas de ligação. Então, as chapas de ligação conectariam esse perfil aqui a um perfil idêntico vizinho. Eu tenho, nesse perfil aqui, 14 parafusos, cada um deles com um diâmetro de 12,5 mm, e 3 chapas de ligação. Uma chapa de ligação na mesa superior, uma na mesa inferior e uma na alma. Essas chapas também são visíveis aqui, na seção. Então, a chapa da mesa superior, a chapa da mesa inferior e a chapa da alma. Então, essas 3 chapas conectariam um perfil ao outro. Então, aqui eu tenho um detalhamento completo dessa conexão entre os 2 perfis. Então, eu vou imaginar que esse perfil I aqui está tracionado com uma força NTSD. Então, eu teria que verificar esse perfil I como uma barra tracionada. Para verificação com barra tracionada, a gente já sabe que a gente precisa verificar o escoamento da seção bruta e a ruptura da seção líquida. Para poder calcular essas resistências, a gente precisa saber qual que é o material desse perfil aí. Como esse é um perfil laminado da Gerdau, ele vem fabricado no aço A572 grau 50. Por escoamento da seção bruta, que a gente viu anteriormente, eu sei que NTRD é dado por AG vezes FY sobre gama A1. Nesse caso aqui, o FY eu já tenho, 345 MPa, o gama A1 é constante, é igual a 1,1 sempre, e falta determinar AG. AG é a área bruta da seção transversal. Então, para esse perfil aqui, a área bruta vai ser a largura da mesa, 16,5 cm, a espessura da mesa, 0,97 cm. Fato de que eu tenho 2 mesas, multiplico por 2. Então, isso aqui é a área das mesas. E aqui eu tenho a área da alma, mesma forma, a altura da alma, 29,06 cm, espessura da alma, 0,58 cm. Então, essa aqui é a área da alma. Então, essa fórmula aqui vai me dar 48,86 cm² como área bruta da minha seção transversal. Então, a resistência ao escoamento da seção bruta a gente já consegue determinar. NTRD igual a 48,86 vezes 345 sobre gama 1. Só que aqui também é o seguinte cuidado. Esse 48,86 aqui está em centímetros quadrados. A gente acabou de calcular a área bruta em centímetros quadrados. Esse 345 aqui está em megapascal. Essa conta aqui não dá certo com essas unidades misturadas dessa maneira. Então, para a gente fazer uma conta com unidades consistentes, o que é costumeiro nesse tipo de situação é converter essa tensão de megapascal para quilonewton por centímetro quadrado. Então, isso aqui vai dar 34,5 kilonewtons por centímetro quadrado. Qual que é a vantagem dessa unidade nesse caso aqui? Primeira vantagem é que, como eu estou usando centímetros quadrados, eu vou estar sendo consistente com a unidade que eu usei para determinar a área bruta. A área bruta está em centímetros quadrados, isso aqui está em centímetros quadrados, tudo ok. A segunda vantagem é que, como a força, a unidade de força, é o quilonewton, quando eu calcular a resistência, a tração da minha barra, essa resistência já vai sair em kilonewtons, que é a unidade que a gente costuma usar. Então, em vez de ser 345, vai ser 34,5. Essa conta dá um resultado de 1.532 kilonewtons. Então, 1.532 kN é a força axial de tração resistente de cálculo para o escoamento da seção bruta. A gente precisa agora determinar qual que é a resistência para o outro estado do limite. Para determinar a resistência à ruptura da seção líquida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é propor uma linha de ruptura aqui. Como aqui eu tenho todos os furos alinhados, fica bem claro que minha linha de ruptura vai ser alguma linha aqui perpendicular ao eixo da barra. Eu vou chamar essa seção de seção S1. Então, passei um corte ali. Observem que quando eu passo esse corte nessa posição, eu estou, obviamente, pegando os 3 furos que existem na alma, mas também estou pegando os 4 furos que existem na mesa. Então, essa linha de ruptura na vista lateral fica bem aqui e na vista superior fica bem aqui. Então, essa aqui é a seção S1 que eu estou propondo como seção de ruptura. Agora eu vou ocultar os parafusos, eu vou ocultar as chapas e vou ver apenas o que me sobra em termos do meu perfil. A seção S1 fica dessa maneira aqui. Então dá para ver que a gente tem os 3 furos na alma, os 2 furos na mesa inferior, os 2 furos na mesa superior. Com facilidade aqui agora, eu consigo calcular qual que é a área líquida dessa seção transversal. Eu vou calcular essa área líquida utilizando essa fórmula aqui de cima. Para calcular a área líquida da seção transversal, com essa furação aqui, eu vou utilizar essa fórmula que a gente desenvolveu até agora. A G a gente já tem, acabamos de calcular, dá uns 49 cm². A F é a área dos furos. Isso aqui também é fácil de determinar. Então eu venho aqui no meu desenho, eu fiz um detalhe típico de como que é o furo. Aqui eu desenhei 3 circunferências. A interna, com um diâmetro de 12,5 mm, que está com essa chura cinza aí, está representando o parafuso. Então o diâmetro do parafuso é 12,5 mm, representei ele aqui. 14,1 é o diâmetro do furo.
em verde. Então, como eu falei, o furo tem que ser um pouquinho maior do que o parafuso para o parafuso poder entrar durante a montagem da estrutura. E esse 16,1, que é esse contorno tracejado aqui em rosa, é justamente aquele diâmetro do furo com a folga de 2 mm para levar em consideração o fato de que o furo foi feito por punção e isso danificou um pouco da borda ali. Então o diâmetro que eu vou considerar para esse furo no meu cálculo vai ser de 16,1 mm, que eu vou sempre supor que é um furo feito por punção. Quando eu for calcular aqui a área dos furos, eu vou a princípio aqui distinguir furo de alma e furo de mesa. Depois eu vou abandonar essa distinção, mas vamos começar distinguindo aqui para ficar bem claro quem é quem. Um furo de alma, ele tem um diâmetro de 16,1 mm e a largura é igual à largura da chapa de alma. E a chapa de alma para esse perfil aqui tem 5,6 mm. Esse é o furo na alma. O furo na mesa tem o mesmo diâmetro, 16,1 mm, mas a espessura da mesa é 9,7 mm. Então o furo na alma vai ter área de 1,61 cm vezes 0,56 cm. Isso aqui vai dar 0,9 centímetros quadrados. Esse é um furo na alma. E o furo na mesa vai ter uma área de 1,61 centímetros vezes 0,97 centímetros, que vai dar 1,56 centímetros quadrados. O valor de AF, no final das contas, vai ser igual a 3 vezes 0,9, porque eu tenho 3 furos na alma, mais 4 vezes 1,56, porque eu tenho 4 furos na mesa. Isso vai dar 8,94 centímetros quadrados. Então aqui a gente já tem dessa fórmula o valor de AG, uns 49, e a gente tem o valor de AF, uns 9 centímetros quadrados. Falta agora esse último termo, que é o SI ao quadrado sobre 4G. Só que esse termo aqui tem justamente a função de contemplar aquele zigue-zague, quando a linha de ruptura faz um zigue-zague. E essa linha de ruptura que a gente traçou aqui não tem nenhum tipo de zigue-zague, ela está retinha. Então, para esse caso aqui, esse último termo, SI ao quadrado sobre 4G, vai zerar. E eu fico, no final das contas, com um valor de AN igual 48,86 menos 8,94, que vai dar 39,92. Para a ruptura da seção líquida, eu vou ter NTRD igual a N vezes FU sobre γ 2. Isso aqui vai dar uma resistência de 1.330 kN. Então a gente já tinha que, pelo escoamento da seção bruta, a resistência seria 1.532 kN, mas agora, pela ruptura da seção líquida, a resistência seria de apenas 1.330 kN. Então a gente fica com esse quadro aqui. E é claro que para minha peça, se eu estou dimensionando essa peça, a resistência dela vai ser o menor desses dois valores aqui. O que aconteceria primeiro em termos de ruptura seria a ruptura da seção líquida, porque acontece com uma carga menor. Vou pegar agora um caso um pouco diferente para a gente poder trabalhar aquela questão da linha de ruptura oblíqua. Essa ligação aqui é praticamente idêntica à anterior. Os furos têm o mesmo diâmetro, as distâncias são parecidas, o perfil é igual. Só que agora, em vez de fazer duas linhas de 3 furos, eu fiz as linhas com apenas 2 furos na alma e eu coloquei um furo isolado aqui no meio. Então agora, quando a gente vai traçar a linha de ruptura, a gente pode fazer isso daqui. Vou chamar essa linha de S1. Pega apenas 2 furos na alma, pega os 4 furos na mesa ainda, mas pega apenas 2 furos na alma. E eu posso imaginar também uma linha de ruptura que eu vou chamar de S2 aqui, que faz o zigue-zague para pegar esse outro furo aqui. Vou chamar essa linha de S2. Então eu imaginei aqui duas linhas de ruptura diferentes para a vista lateral, porque para a vista superior, do ponto de vista da mesa, essas linhas de ruptura são idênticas, mas aqui na alma, essas linhas são diferentes. A linha S1 segue um caminho reto, a linha S2 faz o zigue-zague para pegar esse furo aqui fora do alinhamento. O escoamento da seção bruta eu não preciso calcular novamente, a seção bruta permanece a mesma. Agora, para a ruptura da seção líquida, eu tenho duas seções novas. Eu tenho a seção S1 e a seção S2. A seção S1 é diferente do exemplo anterior porque ela tem apenas 2 furos na alma, não tem 3. E a seção S2 é diferente porque, apesar dela ter 3 furos na alma, ela tem aquele zigue-zague ali que vai introduzir o termo SI ao quadrado sobre 4G para a nossa forma. Eu vou começar calculando a resistência pelo caminho S1. Então a N vai ficar área bruta menos 2 vezes o furo na alma menos 4 vezes o furo na mesa. Esses índices W para alma e F para mesa vêm da convenção em inglês, W de web e F de flange.
A gente já sabe que o furo na alma tem área de 0,9 cm² e, para a mesa, a área do furo é 1,56. Então, eu vou botar esses valores na nossa fórmula. E a N vai dar igual 40,8 cm². A gente pode agora calcular o valor da área líquida para o caminho S2. A fórmula é a mesma, a N igual a G menos. Só que agora, como a gente tem esses dois segmentos oblíquos aqui, o termo SI² sobre 4G vai entrar uma vez para cada um deles. Esses dois ramos oblíquos, eles são idênticos. Eles têm a dimensão vertical igual a 85 e S é igual a 50 mm, essa cota aqui. Esse termo SI² sobre 4G vai ficar da seguinte forma. S é igual a 5 ao quadrado sobre 4 vezes 8,5. Como esse termo tem que aparecer duas vezes, uma para esse ramo de cima e uma para esse ramo de baixo, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Observem que as deduções por conta dos furos, obviamente aparecem com um sinal negativo nessa expressão aqui. Então eu tenho aqui uma dedução, eu subtraio a área de um furo, eu subtraio a área do furo das mesas, obviamente entra com um sinal negativo. Agora, esse termo aqui, SI² sobre 4G, como ele está compensando pelo fato de que o caminho oblíquo é mais longo do que o caminho reto, ele entra com um termo positivo, aumentando o valor da área líquida que tem que ser seccionada para que a ruptura aconteça. Isso aqui dá 41,4 cm². Agora já é possível fazer uma comparação. Para essa situação aqui de cima, da linha de ruptura S1, a área líquida deu 40,8 cm². Para a situação aqui de baixo, da linha de ruptura S2, a área líquida deu 41,4 cm². O que a gente tem que utilizar aqui é a área líquida que vai retornar a menor resistência para a peça. Nesse caso, claramente, a área líquida com a menor resistência vai ser essa aqui de cima, porque quanto menor a área líquida, menor a resistência. Então, o meu caminho crítico de ruptura aqui é o caminho S1, por essa conta aqui que eu fiz. E para esse caminho S1, a minha resistência à ruptura da seção líquida vai dar 1.360 kN. Para determinar a resistência dessa peça aí, eu tenho que comparar a resistência à ruptura da seção líquida, 1.360, com a resistência ao escoamento da seção bruta. A resistência ao escoamento da seção bruta já era 1.532 kN, então esse valor aqui de 1.360 ainda é o menor, ele permanece sendo o limitante para a resistência dessa nossa peça. Então parece que agora a gente finalmente terminou, né, o cálculo da resistência das peças tracionadas. A gente já tinha o escoamento da seção bruta, que a gente calcula como sendo, e a ruptura da seção líquida, que a gente calcula dessa maneira. Então eu calculo os dois, eu comparo para ver quem é o menor, e o menor desses dois valores é a resistência à tração da minha peça. Fim da história? Não. Não é o fim da história. Vamos imaginar novamente essa ligação aqui. Eu vou fazer aqui uma adaptação. Então essa é a ligação que eu estou imaginando. Esse tipo de tala é muito similar a essa daqui, ó, nesse perfil I. Em vez de eu fazer a ligação na alma e nas mesas, eu vou imaginar que a ligação fosse feita apenas na alma do perfil. Agora eu conectei os perfis apenas pela alma. O que isso muda em termos da resistência da minha barra? Quando a gente pegou a seção plana e introduziu furos na seção, tudo bem, fica bem óbvio que uma seção furada tem menos área, e como ela tem menos área, ela vai ter uma resistência menor. Tranquilo. Agora nesse caso aí, além de ter seção furada, eu tenho o seguinte: essa seção é um perfil I, ela está conectada à viga adjacente apenas por uma das chapas. Um perfil I tem 3 chapas, 2 chapas de mesa e uma chapa de alma. Nessa conexão que eu fiz, eu só estou conectando a chapa de alma dessa barra à chapa de alma da barra vizinha. O que isso introduz em termos de complexidade para o meu cálculo? Será que isso fragiliza a minha barra de alguma maneira? Então eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais intuitiva